E aqui vai mais um detalhe. As casas pendentes têm varandas especiais que se projetam diretamente sobre o abismo. Isso oferece uma vista espetacular dos cenários montanhosos e cria a sensação de estar na beira do mundo. A cada ano, centenas de milhares de turistas visitam esse lugar para desfrutar dessa atmosfera única e ver essas construções incomuns com seus próprios olhos. Em Santorini, na vila de Oia, encontram-se casas brancas com telhados de um azul vibrante, que contrastam com o profundo azul do mar Egeu. Essas construções únicas, feitas de tufo vulcânico, foram projetadas para suportar fortes ventos que sopram do mar. Mas o que mais impressiona, Oia é famosa por seus pôr-do-sol que atraem milhares de turistas que desejam capturar esse momento mágico. Todo dia, multidões se reúnem em pontos de observação para assistir ao sol se pôr lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons profundos de laranja e púrpura. Esse espetáculo dura apenas alguns minutos, mas deixa uma impressão indelével. Imagine o mar brilhando como ouro líquido e as casas brilhando sob os raios do sol que se põe. Apesar de sua popularidade, Oia mantém uma atmosfera de tranquilidade e aconchego. Ruelas estreitas, pavimentadas com pedra branca, levam a pequenas lojas e cafés acolhedores, onde é possível saborear delícias locais. E agora te imagine isso. Em Oia, há trilhas secretas que levam a praias desertas, onde é possível desfrutar da paz longe das multidões. Mas isso ainda não é o mais estranho. Este lugar foi construído no V século e ainda guarda a atmosfera da antiguidade. E agora imagine que em Ravenna você pode não apenas admirar a arte, mas também passear por ruas acolhedoras, onde cada casa respira história. É interessante que nesta cidade ainda existem restos de termas romanas que foram usadas há mais de 2000 anos. O castelo de Neuschwanstein não é apenas uma construção, mas uma verdadeira fábula viva, erguido no topo de uma rocha, como se saído de uma história mágica. Imagine, a altura de suas torres góticas chega a 70 metros e cada elemento da construção é permeado por uma atmosfera romântica que inspirou Walt Disney a criar o Castelo da Bela Adormecida. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Sabia que o interior do castelo é decorado no estilo neogótico e possui mais de 100 quartos? Em cada um deles há frescos únicos, representando cenas de lendas alemãs, tornando-os verdadeiras obras de arte. Por exemplo, no Salão do Trono, você pode ver vitrais complexos que deixam passar a luz, criando um jogo mágico de sombras e cores. Agora, imagine que o Neuschwanstein nunca foi concluído. A construção começou no século XVIII e seu criador, o rei Luís II, sonhava com a criação de um refúgio perfeito. No entanto, após sua misteriosa morte em 1886, os trabalhos foram interrompidos e muitas salas ficaram vazias. Em Oia, você pode encontrar várias igrejas antigas com cúpulas elegantes, que datam do século XVII. Sua arquitetura impressiona pela harmonia e simplicidade, e no interior
pode-se ver frescos únicos que contam a vida dos moradores locais. O mais impressionante é que algumas dessas igrejas foram construídas no local de antigos templos que desapareceram nas páginas da história. Imagine um cânion onde as paredes se erguem a 30 metros e a água brilha como um esmeralda. O cânion de mármore de Russeala, localizado na Carélia, não é apenas bonito. Ele guarda segredos que fascinam cada um. Antigamente aqui extraía-se mármore, que foi usado na construção de edifícios famosos, como a Catedral de São Isaac, em São Petersburgo. Você sabia que nessa região é possível encontrar formações geológicas únicas? Rochas que se formaram há milhões de anos criaram padrões e cores incríveis que brilham sob a luz do sol. Muitos turistas que vêm aqui nem suspeitam que sob a água há antigas minas de mármore com vários quilômetros de comprimento. Mas isso ainda não é o mais estranho. Durante a extração de mármore, aqui foram formadas cavernas subterrâneas, algumas das quais parecem intermináveis. Pesquisadores ainda encontram novas passagens e esconderijos onde antigamente guardavam ferramentas e materiais. O que você acha que os trabalhadores poderiam ter deixado aqui? Agora, imagine isso. Há um lugar no cânion onde a profundidade da água chega a 20 metros e ele se tornou o lar de espécies raras de peixes. E ainda mais impressionante, o Neuschwanstein recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano, e esse número continua a crescer. Ele se tornou um símbolo de romantismo e inspiração, mas por trás de suas paredes há segredos que aguardam para serem revelados. Sabe o que acontece quando você entra no Palácio de Versalhes? É como dar um passo em outra época, onde cada sala respira luxo. A altura dos tetos chega quase aos 7 metros, e os detalhes dourados da decoração fazem você se sentir em um conto de fadas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em Versalhes, há mais de 12 mil metros quadrados de espelhos que refletem a luz de tal maneira que dá a impressão de infinito. Esses espelhos foram instalados no final do século XVII e seu número é quase 3 vezes maior do que o número de janelas no palácio. E agora imagine isso. Em uma das salas, chamada Sala dos Espelhos, ocorreram eventos importantes da história francesa, incluindo a assinatura de tratados de paz. Foi ali, em 1983, que ocorreu um encontro que mudou o curso da história europeia. Foi assinado o Tratado de Paz de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O palácio é cercado por um jardim com mais de 80 hectares, onde estão fontes e estátuas, cada uma com sua própria história. Veneza, em seu tempo, foi um dos maiores centros comerciais, e sua influência se estendia do Oriente ao Ocidente. A altura da Basílica de São Marcos ultrapassa 70 metros, e sua torre é visível de longe. E esse monumento arquitetônico guarda muitos mistérios, incluindo relíquias antigas e mosaicos únicos, que continuam sendo um enigma para muitos. O Parque Nacional Durmitor abrange mais de 300 quilômetros quadrados e é considerado um dos lugares mais pitorescos da Montenegro. Aqui encontram-se mais de 12 lagos glaciais, cada um com uma cor e forma únicas. Imagine estar na margem do Lago Negro, com uma profundidade de 22 metros.
e observar as montanhas que se elevam a mais de 2.000 metros. Neste parque, habitam muitos tipos raros de flora e fauna. Por exemplo, aqui você pode encontrar ursos e lobos, além de mais de 100 espécies de aves, incluindo o águia dourada, com uma envergadura de até 2,5 metros. E o que mais impressiona? Esses lugares são o lar de plantas únicas que não se encontram em nenhum outro lugar da Europa. Caminhando pelo parque, você pode encontrar formações kársticas impressionantes. Algumas delas atingem uma altura de 30 metros e parecem esculpidas por gigantescos escultores. Mas isso ainda não é o mais estranho. No Durmitor, você pode encontrar rios subterrâneos que fluem em cavernas escuras, criando uma atmosfera misteriosa. A cada ano realizam-se competições internacionais de alpinismo e parapente, atraindo milhares de turistas de todo o mundo. E aqui começa o verdadeiro caos. A altura de algumas encostas chega a 700 metros. Mas isso ainda não é o mais estranho. No cânion, há formações rochosas únicas, semelhantes a grandes dedos apontando para o céu. Essas formações, chamadas de dedos do diabo, causam admiração em todos que as veem. E o mais incrível é que o Cânion do Verdon é um dos cânions mais profundos da Europa, com uma extensão de 100 quilômetros, e continua atraindo pesquisadores e turistas de todo o mundo. O Trolltunga, conhecido como Trolltunga, ergue-se a uma altura de aproximadamente 800 metros acima do nível do lago Tungusvatnet. Esta formação rochosa natural, que lembra um grande pedaço de língua, estende-se por mais de 12 metros de comprimento. E o mais fascinante, de cada lado dela, abre-se uma vista onde as montanhas despencam em um abismo e abaixo brilha água cristalina. Imagine-se em pé na beira dessa formação, com um precipício sem fim abaixo de você. Ao seu redor, montanhas majestosas, cobertas por florestas verdes e picos nevados. Mas o que impressiona ainda mais, essa região é um dos destinos turísticos mais populares da Noruega, atraindo mais de 100.000 turistas por ano. Para chegar ao Trolltunga, você precisará percorrer um trekking de cerca de 22 quilômetros em subida. Essa jornada pode levar de 8 a 12 horas, dependendo do seu nível de preparo. Mas acredite, cada passo vale a pena. As vistas deslumbrantes e o ar fresco causam até mesmo nos mais cansados dos viajantes. Mas isso não é tudo. Sabia que esse fenômeno natural se formou há cerca de 10.000 anos, quando os glaciares começaram a recuar? Devido à poderosa erosão e ao impacto do gelo nas rochas montanhosas, surgiu esse paisagismo único. E enquanto você aproveita as vistas, não se esqueça de prestar atenção às espécies raras de plantas e animais que habitam essa região. Este é o lugar ideal para quem busca adrenalina e aventuras ao ar livre. É conhecido que o parque foi fundado em 1912 e desde então manteve sua beleza natural. No entanto, poucos sabem que o Durmitor faz parte de um sistema maior de montanhas que se estende por milhares de quilômetros, conectando diferentes ecossistemas e criando condições únicas para a vida.
Os lagos de Plitvice não são apenas um lugar bonito, mas uma verdadeira laboratório natural, onde, ao longo de milhões de anos, se formaram impressionantes formações de karst. Imagine, a água, passando pelas rochas calcárias, cria cachoeiras de até 60 metros de altura e incontáveis terrazes que parecem gigantescas escadas de líquido esmeralda. Cada lago tem uma cor única, que depende dos minerais e micro-organismos na água. Por exemplo, alguns lagos são de um azul vibrante, enquanto outros podem ter tons de verde e até cinza. O mais interessante é que os lagos de Plitvice consistem em 16 lagos em cascata, conectados por inúmeras cachoeiras, formando um ecossistema único onde habitam mais de 200 tipos de aves e muitos animais raros. Mas isso não é tudo. A profundidade de alguns lagos chega a 20 metros, e essa água não é apenas salgada, mas a mais pura água doce, ideal para a vida de peixes e plantas aquáticas. No parque você pode encontrar peixes que se adaptam a diferentes condições, como a truta, que habita nas águas mais puras. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nos lagos de Plitvice foram encontrados restos de animais antigos, incluindo mamíferos extintos que já habitaram essas terras. Imagine caminhar por um caminho e ter sob seus pés as pegadas daqueles que viveram aqui há milhares de anos. E, claro, não podemos esquecer das vistas deslumbrantes que se abrem da altura. De uma das plataformas de observação, você verá campos sem fim de lavanda que florescem em julho, como um mar púrpura se estendendo até o horizonte. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para registrar esse momento em uma foto. E não é à toa, essa visão é hipnotizante. O glaciar Vatnajökull, ele não é apenas um glaciar, mas um verdadeiro gigante, ocupando uma área maior que 30 mil quilômetros quadrados. Imagine que sua espessura, em alguns pontos, atinge 30 metros. E isso é apenas a ponta do iceberg, pois abaixo dele há misteriosos rios subterrâneos. Mas isso ainda não é o mais interessante. O Vatnajökull é lar de mais de 20 vulcões e foi exatamente aqui, em 1996, que ocorreu uma poderosa erupção do vulcão Grímsvötn, que lançou 30 milhões de toneladas de cinzas na atmosfera. Essas cinzas afetaram o tráfego aéreo em toda a Europa por vários dias, causando uma verdadeira pânico no continente. Sabe o que é ainda mais impressionante? O Vatnajökull serve de base para muitas lagoas glaciares, como a famosa Lagoa Jökulsárlón. A água dessa lagoa tem um azul incrível e majestosos icebergs flutuam na superfície, criando uma cena que você nunca esquecerá. Seu tamanho pode ser comparável ao de um ônibus. Todos os anos, milhares de turistas se esforçam para ver esse mundo de gelo. E não é à toa, o glaciar está sempre mudando, com seus línguas de gelo lentamente se movendo em direção ao oceano. A altura de algumas rochas ao redor do lago pode ultrapassar os 150 metros, criando vistas deslumbrantes e oportunidades para escaladas. Todo ano, este lugar atrai milhares de turistas que desejam desfrutar dos trilhos pitorescos e do ar puro. O Lago Stilup não é apenas uma beleza natural, mas também
um lugar onde cada um pode sentir a harmonia com a natureza. O mosteiro de Svetitskovelli não é apenas uma construção arquitetônica, mas uma verdadeira relíquia que guarda muitos mistérios. Sua altura é de 14 metros e sua extensão é de 36 metros, o que o destaca entre as outras igrejas da Geórgia. As paredes do mosteiro são decoradas com frescos únicos, com mais de 1000 anos de idade. Você sabia que neles estão representadas cenas da vida de Cristo e dos santos? Essas obras de arte foram criadas por mestres que utilizaram pigmentos naturais e técnicas antigas, tornando-as verdadeiras preciosidades. Mas isso não é tudo. Dentro do mosteiro está sepultada a tumba de São Nino, que trouxe o cristianismo para a Geórgia. Segundo a tradição, foi exatamente aqui que São Nino foi enterrada, e suas relíquias se tornaram objeto de peregrinação para milhares de fiéis. Imagine que o mosteiro foi construído no local onde, segundo a lenda, ficava a coroa de espinhos de Cristo. Esse detalhe aumenta ainda mais sua importância. E agora imagine que o mosteiro foi testemunha de muitos eventos históricos, desde o reinado dos antigos czares georgianos até as invasões de diversos conquistadores. As paredes do Svetitskovelli podem contar histórias que permaneceram na sombra por séculos. Além disso, o mosteiro é considerado símbolo da identidade e cultura georgiana, e sua arquitetura combina elementos do estilo bizantino e georgiano. Cada um deles deseja capturar a magia desse lugar em uma fotografia, mas ninguém consegue transmitir a atmosfera criada pelos ventos assobiantes e pelos gritos das aves marinhas. Você tem uma ideia de como as rochas aparecem ao amanhecer quando são cobertas pela luz dourada? Rocamadour é um lugar onde cada pedra guarda segredos e os penhascos têm uma altura de 300 metros. Imagine como as casas estão distribuídas nas encostas verticais, como em uma pintura feita pela mão de um mestre. Mas o mais interessante não é apenas a arquitetura, mas também a história, que começou há mais de 1000 anos. Você sabia que, no século XII, Rocamadour se tornou um importante centro de peregrinação? Pessoas de todos os cantos da Europa vinham aqui para adorar a Virgem Negra, cuja estátua, segundo dizem, possui propriedades milagrosas. Todos os anos, até 100.000 peregrinos vinham aqui, e isso só no século médio. Mas isso ainda não é o mais impressionante. No século XVIII, foi construída uma escada de 88 degraus, levando ao templo, com uma extensão de mais de 100 metros. Imagine como os peregrinos subiam essa escada, superando a fadiga e o medo, para tocar a relíquia. E agora imagine que, além dos templos, em Rocamadour existem capelas subterrâneas únicas. Elas foram esculpidas diretamente nas rochas calcárias e guardam frescos que sobreviveram aos séculos. Alguns deles datam do século XIII e ainda mantêm a vivacidade das cores. Todo ano esse lugar cedia um festival dedicado à cultura e à natureza da Noruega, que atrai pessoas de todo o mundo.
No festival, você pode ver danças tradicionais, provar a culinária local e até participar de oficinas. E o que mais intriga? Ao redor do Troll Tunga, existem muitas lendas sobre trolls e espíritos das montanhas que ainda são contadas pelos moradores locais. Você já se perguntou como vivem as casas que parecem flutuar sobre o abismo? As casas pendentes de Cuenca são muito mais do que uma curiosidade arquitetônica. São uma verdadeira enigma. Essas construções estão localizadas em penhascos que se elevam a 30 metros acima do rio Huillancabamba e parecem prestes a ser levadas pelo vento. Cada casa tem um estilo e uma estrutura únicos que permitiam que elas suportassem até mesmo os mais fortes furacões. As paredes desses edifícios são feitas de calcário local, que parece se fundir com o paisagismo ao redor. Você sabia que algumas dessas casas foram construídas ainda no século XV? Elas serviam como refúgio para os moradores locais, que procuravam proteção contra inimigos e catástrofes naturais. Mas isso não é tudo. As casas pendentes não eram apenas locais de moradia, mas também centros de comércio. Imagine como as vozes dos vendedores ressoavam por essas vielas estreitas, enquanto o cheiro de pão fresco se misturava com os aromas das ervas locais. O que torna essas casas tão especiais? Cuenca tornou-se Patrimônio Mundial da Unesco em 2012, e isso não é por acaso. Essas casas não apenas atraem turistas, mas também inspiram arquitetos modernos a criar projetos inovadores. Esse nome está relacionado à lenda de que o mosteiro foi construído no local onde foi enterrada uma das mais sagradas relíquias do cristianismo. Imagine, o Teatro de Marcelo em Roma, uma construção majestosa que abrigava até 7.000 espectadores. Não é apenas um teatro, é uma verdadeira máquina do tempo que nos transporta para a época em que aqui ressoavam aplausos estrondosos e risos. Sua arquitetura impressionava os contemporâneos, colunas de 10 metros de altura e arcos que criavam um efeito de leveza e graça. Mas o que é realmente impressionante? O Teatro de Marcelo foi construído no 1º século antes de Cristo e sua estrutura se tornou a base para futuros teatros, incluindo o famoso Coliseu. Sabia que quanto tempo depois de sua construção começou a era cristã? Apenas alguns séculos depois, e o teatro se tornou inevitavelmente o palco para representações completamente diferentes. Agora imagine que artistas renomados como Plauto e Terêncio se apresentaram nele, suas comédias cativando o público. Mas isso não é tudo. O teatro também foi usado como mercado, o que destaca sua multifuncionalidade. E aqui vai um fato interessante. No século XVI, o teatro foi parcialmente destruído, mas suas pedras foram usadas para construir outros edifícios em Roma, tornando-o parte de histórias completamente diferentes. Você pode imaginar que uma parte desse teatro está agora nas paredes de edifícios modernos? O Teatro de Marcelo ainda inspira arquitetos e historiadores, e sua influência é sentida em cada nova construção. E abaixo da superfície, há mistérios que só os corajosos, dispostos a explorar suas profundezas, podem descobrir.
E sabe o que é mais incrível? O glaciar Vatnajökull não é uma formação estática, mas um sistema dinâmico, onde anualmente se perde até 1 milhão de toneladas de gelo. No norte da Irlanda, encontra-se um lugar que parece que a natureza decidiu jogar uma partida de xadrez gigante. É a Ponte Gigante. Imagine 38.666 pedras de basalto perfeitamente dispostas uma sobre a outra, formando um conjunto natural único. Mas você sabia que essas pedras foram criadas não por acaso, mas como resultado de atividade vulcânica há mais de 60 milhões de anos? Interessante é que a Ponte Gigante não só impressiona pelo seu tamanho, mas também guarda muitos mitos. De acordo com um deles, o gigante Finn McCool construiu essa ponte para chegar à Escócia e lutar com um rival. E agora imagine, as pedras que você vê, segundo a lenda, eram parte dos seus passos gigantes. Mas isso ainda não é o mais estranho. Quando você olha para essas formas ideais, saiba que sua unicidade é explicada pelo fato de que elas se formaram devido ao rápido resfriamento da lava. Cada casa aqui é pintada em cores vivas, criando contraste com as rochas severas e o céu frio. E o que é ainda mais incrível, as Lofoten fazem parte de um dos maiores arquipélagos do mundo, composto por mais de 100 ilhas. Cada uma delas possui sua flora e fauna únicas, tornando este lugar um verdadeiro tesouro da natureza. Você acha que essas ilhas guardam algum segredo? Afirmam que as rochas de Moher são algumas das mais altas da Europa, alcançando até 200 metros de altura. Imagine como elas surgem repentinamente do oceano, como uma parede gigantesca, protegendo a costa irlandesa das ondas bravas do Atlântico. Aqui todos os anos enfrentam tempestades que levantam a água até 30 metros no ar, criando um espetáculo hipnotizante. Mas o que realmente é impressionante, nestas rochas habitam mais de 200 tipos de aves, incluindo os raros álbatros, do tamanho de um pardal, que fazem seus ninhos em locais de difícil acesso. Como você acha que eles se adaptam ao vento forte e à chuva? A resposta está na sua capacidade única de se adaptar a essas condições. As rochas também guardam muitos mistérios. Sob elas estão antigas cavernas marinhas, formadas há milhões de anos. Algumas delas são tão grandes que podem passar pequenas embarcações, criando oportunidades únicas para pesquisadores. O que você acha que pode ser encontrado dentro desses misteriosos formados? Olhando para essas rochas, é impossível não notar que elas se tornaram o símbolo da Irlanda, atraindo mais de 1 milhão de turistas por ano. É como se o vulcão quisesse dizer: olhem para mim, estou aqui e não pretendo partir. This translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text, while sounding natural and fluent in Brazilian Portuguese. Os penhascos de Moher não são apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira muralha de rochas que se ergue até uma altura de até 200 metros acima do Oceano Atlântico. Imagine, o vento assobia, as ondas quebram contra os pedregulhos e você está na beira do mundo, onde cada segundo está cheio de força da natureza. Esses penhascos se estendem por 8 quilômetros ao longo da costa do condado de Clare.
e são habitados por mais de 200 tipos de aves. Você sabia que o mais impressionante é que aqui nidificam os raros petréis, que parecem bolas coloridas de penas, e só podem ser vistos nesse lugar único. Mas não é só isso. Os penhascos de Mohair foram testemunhas de muitos eventos históricos, incluindo batalhas e combates navais. Eles serviram como ponto de referência para marinheiros que, graças à sua imponente altura, podiam navegar com segurança nas águas turbulentas do oceano. E agora imagine como esses penhascos se formaram. Eles surgiram devido a milhões de anos de erosão, quando as ondas do mar incessantemente batiam contra os arenitos moles. Esse processo continua até hoje, e a cada ano os penhascos perdem alguns centímetros de altura. No parque encontra-se a famosa cachoeira de Gullfoss, com uma altura de 3 metros, e sua força impressiona até mesmo os turistas mais experientes. A cada ano, mais de 400.000 pessoas visitam o local, desejando ver a beleza desse fenômeno natural. Imagine um rochedo preso entre 2 penhascos a uma altura de 900 metros acima do nível do mar. Não é apenas um rochedo, mas o Kjeragbolten, um fenômeno natural norueguês que atrai aventureiros e buscadores de emoções de todo o mundo. Mais de 50.000 pessoas visitam esse local único todos os anos para tirar fotos na beira do rochedo e sentir a adrenalina ao olhar para o abismo. Agora, imagine que esse rochedo pesa cerca de 600 toneladas. Como ele fica nesse lugar e o que o fez ficar preso entre as rochas? A resposta é surpreendente. Milhares de anos atrás, geleiras que cobriam essa região deixaram não apenas a beleza, mas também essas formidáveis formações. Mas isso não é tudo. Quando você está no Kjeragbolten, ao seu redor se abre uma vista deslumbrante do campo Kjerag e do lago Lyse. A altura e a profundidade criam um efeito de imersão total na natureza, e você percebe o quão pequena é sua vida em comparação com esse cenário grandioso. Imaginar esse lugar é difícil de acreditar que a caverna de Fingal tem cerca de 140 metros de comprimento. A cada ano, centenas de excursões são realizadas aqui. E não é à toa. É um dos locais mais fotografados da Escócia. No interior reina uma atmosfera de magia e mistério que atrai buscadores de aventuras de todo o mundo. O vulcão Vesúvio, com uma altura de 1.900 metros, é um dos vulcões mais conhecidos do mundo. Sua forma lembra um cone, e isso não é à toa. Durante as erupções, ele expulsa milhares de toneladas de cinzas e lava, que cobrem as redondezas. 83 anos atrás, ocorreu sua última grande erupção, durante a qual o fluxo de lava alcançou uma velocidade de até 30 km/h. O Vesúvio não é apenas um vulcão. Ele guarda segredos da antiga Roma. Sob uma camada de cinzas de 2 metros, foram descobertas as cidades de Pompeia e Herculano, que foram petrificadas no tempo. Esses lugares preservaram detalhes da vida cotidiana, como os afrescos, que impressionam pela sua vivacidade, apesar de terem passado séculos. O que é ainda mais intrigante é que sob o Vesúvio existe uma grande câmara magmática, capaz de causar uma erupção que pode superar
todas as anteriores. Pesquisas científicas mostram que os processos geológicos na região continuam a se intensificar. A cada 25 anos, o Vesúvio entra em erupção, o que significa que sua próxima atividade pode ocorrer a qualquer momento. Imagine como são as redondezas do vulcão, colinas verdes e céu azul, contrastando com o cinza negro que um dia engoliu cidades inteiras. Mas isso não é tudo. Se você pensava que era tudo, aqui vai mais um fato. Algumas cenas do filme Harry Potter e o Príncipe Meio-Sangue foram filmadas exatamente aqui, o que torna os penhascos ainda mais enigmáticos e atraentes. E, como se isso não bastasse, em dias claros, daqui se tem uma vista espetacular das Ilhas Aran, a cerca de 30 quilômetros de distância. Esses penhascos continuam a atrair turistas que desejam ver sua majestade e sentir a força da natureza. Roma não é apenas uma cidade, é uma verdadeira máquina do tempo, onde cada pedra sussurra segredos antigos. Você sabia que o Coliseu poderia abrigar até 50.000 espectadores? É quase como um estádio onde acontecem os maiores eventos esportivos de hoje. Mas, em vez de jogos de futebol, lá ocorriam lutas de gladiadores e batalhas navais. Agora imagine que abaixo da terra existem mundos inteiros, as catacumbas de Roma, onde os sepulcros dos primeiros cristãos se estendem por quilômetros. Elas estão localizadas a uma profundidade de até 30 metros. E lá você pode encontrar frescos e inscrições incríveis que contam sobre a fé e a esperança das pessoas que viveram aqui há mais de 2.000 anos. Mas isso não é tudo. Em Roma existe o Panteão, que se conserva desde a antiguidade, com uma cúpula de quase 43 metros de diâmetro, que ainda é a maior do mundo, feita de concreto. E a pergunta é: como um edifício assim conseguiu sobreviver aos séculos e não ser superado pelas maravilhas arquitetônicas modernas? O segredo está na composição única do concreto usado pelos mestres romanos. Ele é incrivelmente resistente e durável. E o que é ainda mais fascinante? Em Roma, você pode encontrar termas antigas, onde as pessoas não apenas tomavam banho, mas também passavam tempo, conversavam e discutiam política. Você sabia que há mais de 30 quilômetros de trilhas ao redor do Keragbotn? E cada uma delas oferece vistas e impressões únicas? Se você conseguir subir até o topo, poderá ver até mesmo o famoso campo Pulpit Rock, que, segundo dizem, é um dos locais mais fotografados da natureza no mundo. Imagine uma caverna onde as paredes parecem feitas de colunas gigantes, com altura de 20 metros. Isso não é apenas uma maravilha da natureza. É a caverna de Fingal, localizada na ilha de Skye, na Escócia. Sua forma única se deve à atividade vulcânica e ao posterior efeito erosivo da água. Você sabia que o mais impressionante é que dentro da caverna ecoam sons e música das ondas, criando um efeito como se a própria natureza estivesse cantando. Esse efeito acústico único atraía compositores e artistas ao longo dos séculos. Por exemplo, o famoso compositor Felix Mendelssohn foi inspirado por essa caverna e escreveu a sinfonia Caverna de Fingal. Mas isso não é tudo. A forma única das colunas
e as cores vibrantes, criadas pela água do mar, tornam-na visualmente impressionante. Quando os raios de sol passam pelas aberturas no teto, iluminando as paredes internas, dá a impressão de estar em outro mundo. Interessante é que a caverna de Fingal recebeu seu nome em homenagem a um herói do épico escocês, que, segundo a lenda, vivia nesses lugares. Esse local se tornou um verdadeiro paraíso para os turistas que desejam não apenas apreciar a beleza natural, mas também conhecer a rica cultura da Escócia. Cada canto dessa construção está impregnado de história, cheio de intrigas e espetáculos. De acordo com algumas estimativas, ao longo de sua existência, aqui ocorreram mais de 400.000 apresentações e lutas. E o que é ainda mais impressionante? O Coliseu foi utilizado por cerca de 800 anos, tornando-o não apenas um monumento, mas uma parte viva da história da humanidade. Localizado a uma altura de aproximadamente 800 metros acima do nível do mar, o Lago Chicxulub não é apenas bonito, sua profundidade alcança 37 metros. Imagine água cristalina refletindo picos montanhosos que se erguem a mais de 2.000 metros. Este lago não é apenas um corpo d'água, mas também um lugar repleto de mistérios que aguardam ser descobertos. Você sabia que aqui habitam peixes que não se encontram em nenhum outro lugar? Este lago único tornou-se o lar de espécies raras, como trutas e trutas arco-íris. E o mais incrível, a temperatura da água pode atingir 20 graus nos meses de verão, atraindo amantes do banho. Mas ainda não é tudo. Nas margens do lago crescem plantas que se adaptaram às condições rigorosas do clima alpino. Por exemplo, aqui você pode encontrar espécies raras de orquídeas que florescem apenas em determinadas épocas do ano. Suas flores vibrantes contrastam com os declives verdes, criando uma paisagem impressionante. E o que realmente intriga, Chicxulub faz parte de um ecossistema maior, onde habitam animais como cabras alpinas e águias. Esses predadores pairam no céu, observando sua presa nos declives montanhosos. E o que é ainda mais surpreendente, o mais impressionante é que o parque ocupa uma área de aproximadamente 22.000 hectares, tornando-o um dos maiores parques nacionais da Croácia. A cada ano, milhões de turistas chegam para apreciar não apenas as vistas, mas também os sons da natureza, criados pelas cachoeiras e florestas. O Golden Horn é uma praia que muda sua forma, dependendo da força do vento e das correntes. E isso não é apenas uma bela descrição. A extensão desse único fenômeno natural é de aproximadamente 300 metros, enquanto sua largura varia entre 30 e 100 metros. Imagine como cada vez que você vem aqui, a praia parece diferente. A areia do Golden Horn é tão fina e clara que parece que você está em um macio veludo. A água aqui é cristalina e a temperatura pode chegar a 25 graus Celsius, mesmo no início do outono. Sinta como esse mar quente e transparente te atrai, mas ainda há mais. O Golden Horn é banhado pelas águas do Mar Adriático, rico em vida marinha. Ao redor da praia, você pode encontrar golfinhos que frequentemente saltam da água
criando verdadeiros espetáculos para os turistas. E o que é ainda mais surpreendente? Aqui você pode ver mais de 100 espécies de peixes, incluindo coloridos peixes papagaio e até mesmo raros polvos. Na praia, há cafés e bares, onde você pode experimentar delícias locais, como frutos do mar frescos e pratos tradicionais. Todo ano, o Golden Horn atrai milhares de turistas, e isso não é à toa. A cada ano, este viaduto se torna mais popular entre os amantes da fotografia, pois suas arcadas e as montanhas ao redor criam um cenário perfeito para fotos. Cada quadro parece transportar você para outra época, quando as tecnologias estavam apenas começando a se desenvolver. Gord é um lugar que parece ter saído de uma cartolina. Imagine casas de pedra branquíssimas, confortavelmente instaladas nas encostas dos morros, como guardiões sobre os vastos campos da Provença. E o mais incrível, esta cidade foi fundada na época antiga, e sua história remonta a mais de 2000 anos. Cada ruela aqui respira história. No centro da cidade, há uma fortaleza construída no século XII, cujas muralhas ainda guardam memórias das batalhas medievais. Mas não são apenas pedras. Em uma das paredes, você pode ver grafites feitos por artistas locais no século XX, que adicionam um contraste interessante à arquitetura antiga. Mas não para por aí. Gord é famoso por suas terracinhas pitorescas, ideais para o cultivo de uvas. Todo ano, aqui é colhida a safra, que é usada para a produção dos famosos vinhos locais, e alguns tipos podem chegar a uma graduação de até 15%. Imagine como, nas noites de verão, os moradores locais se reúnem na praça para apreciar não apenas o vinho, mas também os delicados pratos locais. E o que é ainda mais intrigante? Em Gord, há um museu dedicado à arte e à história da região, onde você pode ver obras de artistas contemporâneos ao lado de artefatos antigos, criando um fascinante elo entre passado e presente. Estatísticas mostram que mais de 7 milhões de pessoas visitam essa praia durante a temporada, tornando-a um dos locais mais populares da Croácia. E ainda tem mais. Ao redor da praia, há muitas oportunidades para atividades ao ar livre, desde esportes aquáticos até passeios de bicicleta por trilhas pitorescas. Sabe quantos quilômetros de trilhas de bicicleta há ao longo da costa? Mais de 150. Ravenna não é apenas uma cidade, mas uma verdadeira tesouro de arte e história. Sabe que aqui estão 11 objetos do Patrimônio Mundial da Unesco? Isso torna Ravenna um dos locais mais importantes para o estudo da arte cristã primitiva, onde as mosaicas podem rivalizar com as obras dos grandes mestres. Cada metro quadrado das mosaicas aqui está cheio de história. Por exemplo, na Batisteria Neon, você encontrará uma imagem mosaica do batismo de Cristo, criada no VI século e que manteve suas cores vibrantes ao longo dos séculos. Imagine como a luz brilha nesses azulejos, criando um efeito mágico. E agora imagine que, em algum momento, Ravenna foi a capital do Império Romano Ocidental. Isso significa que aqui ocorreram eventos importantes que influenciaram toda a Europa. Você sabia que foi exatamente em Ravenna que o imperador Octaviano Augusto decidiu transferir a capital de Roma? Mas isso não é tudo.
A cidade também foi o lar do grande poeta Dante Alighieri, que passou aqui seus últimos anos. Seu túmulo, cercado por uma atmosfera misteriosa, atrai turistas de todo o mundo. É interessante que Dante foi expulso de sua terra natal, Florença, exatamente por suas opiniões políticas, e sua ligação com Ravenna se tornou um símbolo de busca por refúgio. Aqui você também pode ver o Mausoléu de Galla Placidia, que impressiona não apenas pela arquitetura, mas também pelas mosaicas que representam cenas celestiais, onde as estrelas brilham em um fundo dourado. Essas termas eram verdadeiros centros de vida, e suas dimensões são impressionantes. Algumas podiam atender até 3.000 pessoas ao mesmo tempo. Tudo isso cria uma atmosfera impressionante, cheia de grandeza histórica e mistérios. E há mais um fato interessante. Em Roma, existe uma rua chamada Via Appia Antica, e ela foi construída há mais de 2.000 anos. Essa estrada conectava Roma ao sul da Itália e ainda é uma das mais antigas e conhecidas do mundo. Em Veneza, onde as casas estão construídas sobre estacas de madeira mergulhadas na água, é conhecido que essas estacas foram feitas de madeira que se preservou devido a condições únicas. As condições subaquáticas proporcionam a ausência de oxigênio, o que retarda o processo de apodrecimento, e essas estacas podem durar centenas de anos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Os venezianos usaram até 7 milhões dessas estacas para construir seus edifícios. Você pode imaginar quanta mão de obra e habilidade foram necessárias para criar essa cidade maravilhosa. Você sabia que em Veneza não há carros? Isso não é apenas um capricho. As ruas aqui são canais, e o único jeito de se locomover é de barco ou a pé. O sistema de canais, que tem mais de 100 quilômetros, inclui 18 ilhas, cada uma com sua própria história. E agora imagine isso. Em Veneza, todo inverno, o nível da água sobe e parte das ruas é inundada, criando o efeito de praças flutuantes. Essa anomalia natural é conhecida como água alta, e seus efeitos são sentidos em toda parte, desde as praças inundadas até o aumento do fluxo turístico, que nesse período se torna especialmente ativo. E o que mais impressiona? Veneza não foi fundada por acaso. Os primeiros colonos buscavam refúgio dos ataques dos bárbaros, e essa cidade se tornou um símbolo de sobrevivência e adaptação. O vulcão atrai não apenas cientistas, mas também turistas, que todos os anos sobem até o topo para ver o cráter e apreciar as vistas deslumbrantes de Nápoles. Ao redor do Vesúvio vivem mais de 100.000 pessoas, muitas das quais moram nas proximidades de sua base, ignorando o potencial perigo. Todo ano, nas suas encostas, cresce uva, da qual se produz o famoso vinho Lacrima Christi. O viaduto Landwasser, que você vê, impressiona pela sua altura. Ele se eleva 70 metros acima do nível do rio. Esta obra-prima da engenharia foi construída em 1905 e ainda hoje é um dos pontes mais fotogênicos do mundo. Sua extensão é de 150 metros e ele se integra perfeitamente no pitoresco cenário alpino. Mas o que realmente impressiona é que o viaduto não só sustenta as vias ferroviárias, mas também se tornou um símbolo da arquitetura suíça.
Suas estruturas em arco são feitas de calcário local, o que o torna não apenas resistente, mas também harmonioso com a natureza ao redor. A cada ano, milhares de turistas vêm para ver este magnífico viaduto em ação quando os trens passam por ele, deixando uma esteira de vapor. Imagine os trens correndo por este viaduto enquanto abaixo dele corre um rio montanhoso. Você sabia que o Landwasser faz parte de um itinerário incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco? Não é apenas uma via de transporte, mas um verdadeiro monumento que encarna o espírito da região alpina suíça. E o mais interessante, o viaduto foi construído utilizando tecnologias revolucionárias para sua época. Por exemplo, durante sua construção, foram utilizados andaimes especiais que permitiam trabalhar mesmo em encostas íngremes. Esta inovação abriu novas possibilidades para a construção de pontes em locais de difícil acesso. E o que é ainda mais fascinante? As fontes funcionam apenas algumas vezes por semana, criando um espetáculo mágico quando a água flui ao som de música ritmada. E o que mais impressiona? Cada fonte foi projetada de forma que suas águas subiam até 30 metros de altura. Esse jardim não é apenas um lugar para passeios. Ele se tornou um símbolo da grandeza e ambição de Luís XIV, que sonhava com a glória eterna de seu reinado. Imagine um cânion com uma profundidade de até 300 metros, onde as águas do rio Verdon brilham com uma cor esmeralda, criando um efeito como se alguém tivesse espalhado joias pelo fundo. Essa beleza natural está localizada entre os Alpes e a Costa Azul, cercada por paredes rochosas que se erguem até uma altura de 100 metros. O Cânion do Verdon não é apenas uma anomalia geográfica, é um verdadeiro paraíso para os amantes de atividades ao ar livre. Você já imaginou o que acontece quando você desce em um caiaque por um rio agitado? Curvas complexas e correntes rápidas fazem o coração bater mais rápido e o adrenalina disparar. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para testar suas habilidades no rafting ou apenas para apreciar as vistas deslumbrantes que se abrem das plataformas de observação. Agora imagine isso. No cânion, você pode encontrar espécies raras de flora e fauna, incluindo águias e lagartos que vivem apenas nessa região. Para os botânicos, é uma verdadeira descoberta, pois aqui crescem plantas listadas na lista vermelha. E se você olhar para a parede do cânion, verá sinais de antigos seres humanos que deixaram suas marcas ainda na Idade da Pedra. Por exemplo, a altura de sua parede cênica era de aproximadamente 33 metros, o que era um feito impressionante para sua época. 73% do oxigênio na atmosfera da Sicília a uma altitude de 3.300 metros não é apenas um número bonito, é a força vital do vulcão mais ativo da Europa, o Etna. Se você estivesse em seus flancos, poderia observar como os fumerolas lançam vapores de enxofre, criando uma atmosfera misteriosa ao redor. Você sabia o que acontece quando o Etna entra em erupção? A lava pode alcançar temperaturas de 1.200 graus Celsius e os fluxos de lava se movem a uma velocidade de até 100 km por hora. É como se o vulcão resolvesse organizar uma verdadeira festa em sua cratera,
fazendo com que os cientistas acompanhem cada um de seus movimentos. Mas isso ainda não é o mais estranho. O Etna não só entra em erupção, mas também muda sua forma. A cada ano, o vulcão adiciona cerca de 20 milhões de toneladas de novos materiais, tornando-o um dos vulcões mais rapidamente crescentes do planeta. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nos últimos 3.000 anos, o Etna entrou em erupção mais de 200 vezes, e cada vez foi um espetáculo absolutamente único. E o que é ainda mais surpreendente? Debaixo da Terra, existem grandes câmaras magmáticas que podem armazenar até 30 quilômetros cúbicos de magma. Isso significa que, sob os pés das pessoas, há uma verdadeira bomba vulcânica pronta para explodir a qualquer momento. E, como se isso não bastasse, a altura do Etna muda a cada erupção. Por exemplo, em 2018, ele aumentou em 3 metros após uma erupção poderosa. Se você pensava que Rocamadour é apenas um centro religioso, prepare-se para descobrir mais. Aqui está o famoso elevador que, em tempos passados, era usado para transportar mercadorias para o mosteiro no topo do penhasco. A altura desse elevador é de mais de 30 metros e ele ainda funciona. O que esse misterioso cidade esconde? Seus segredos aguardam para serem descobertos. O Parque Nacional de Thingvellir esconde em si mesmo incríveis segredos geológicos que nos fazem refletir. Como poderia ter ocorrido tal maravilha da natureza? Aqui estão falhas tectônicas que dividem a placa norte-americana e a placa euroasiática. E não são apenas rachaduras na Terra. Sua largura pode atingir 10 metros. Imagine um lugar onde você pode caminhar entre continentes. Nesta parte da Terra, você pode observar como as placas tectônicas se afastam lentamente, deixando para trás paisagens cativantes e lagos. O mais incrível é que Thingvellir foi escolhido como o local para o primeiro parlamento do mundo, fundado em 1930. Mas isso não é tudo. O parque também é lar de ecossistemas únicos, onde habitam plantas e animais raros. Por exemplo, aqui você pode encontrar 32 tipos de aves, incluindo representantes brilhantes e raros, como o águia de cabeça branca. E o que mais impressiona? A altura de algumas pedras chega a 50 metros, tornando-as não apenas bonitas, mas também verdadeiros fenômenos geológicos. E o que é ainda mais impressionante? Cientistas descobriram que a parte subaquática dessa estrutura se estende por vários quilômetros. Isso significa que, sob as ondas, há ainda mais formações misteriosas esperando para serem descobertas. Imagine que no Coliseu, que acomodava até 60.000 espectadores, aconteciam lutas de gladiadores, verdadeiros espetáculos que, ao mesmo tempo, fascinavam e chocavam o público. Esta arena, onde de vez em quando se ouvia não apenas os gritos das pessoas, mas também dos animais selvagens, criava uma atmosfera tensa. Você sabia que o mais impressionante é que para construir essa grandiosa estrutura foram necessários mais de 1 milhão de blocos de pedra, cada um pesando mais de 100 quilos? As paredes do Coliseu chegavam a 32 metros de altura e seu diâmetro ultrapassava 130 metros, tornando-o um dos maiores anfiteatros do mundo. Pode parecer que é apenas uma construção antiga, mas na verdade o Coliseu
era o verdadeiro centro da vida pública de Roma. Aqui não só aconteciam lutas, mas também representações teatrais e diversos festivais. E agora imagine que na arena eram usados mecanismos especiais para elevar animais e cenários que podiam aparecer diretamente do subsolo. Mas isso ainda não é tudo. Dentro do Coliseu havia sistemas complexos de esgoto e abastecimento de água, permitindo a realização de batalhas navais. Sim, você não ouviu errado. Na arena era possível encher de água, criando verdadeiras batalhas navais com navios. Esses corpos d'água atraem não apenas pescadores, mas também amantes do mergulho subaquático que desejam ver o mundo subaquático desse lugar incrível. E o mais interessante é que a água no cânion é tão limpa que em dias de sol é possível ver o fundo a vários metros de profundidade e a reflexão das rochas cria um efeito de profundidade irreal. Nas Lofoten, cada pico montanhoso parece ter sido esculpido diretamente na pedra, bem diante dos seus olhos. A altura de algumas montanhas chega a 1000 metros e seus penhascos íngremes despencam diretamente no mar, criando paisagens vertiginosas. Mas o que impressiona ainda mais, nestes ilhas é possível encontrar 30 espécies de aves, incluindo águias pescadoras raras com envergadura de até 2 metros. Seus voos graciosos sobre as rochas atraem não apenas ornitólogos, mas também turistas que desejam registrar esse momento. E agora, imagine que nestes mesmos ilhas há um dos melhores locais para observar a aurora boreal. Durante os meses de inverno, o céu se enche de cores vibrantes, verdes, roxos e rosados que dançam sobre suas cabeças. Esse fenômeno ocorre devido à interação do vento solar com a atmosfera da Terra e pode ser observado até 30 vezes por mês. As Lofoten também são famosas por suas aldeias pesqueiras tradicionais, onde as casas estão construídas sobre estacas na água. Essas aldeias, como Henningsvær, foram fundadas no século XIX e ainda preservam a atmosfera das antigas tradições norueguesas. E você sabe o que é mais interessante?